E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre a mais recente alta do Bitcoin, mas para isso eu vou começar relembrando um vídeo que eu postei há cerca de 3 semanas. Na verdade estou com o meu canal do YouTube aqui aberto, talvez fique até um efeito interessante, né? Eu gravando enquanto estou vendo o canal do YouTube. Mas vejam aqui, o YouTube está registrando como se fosse há 2 semanas, mas já faz 3 praticamente. Eu fiz um vídeo sobre uma previsão de queda do Bitcoin feita pelo Robert Kiyosaki, o autor da série de livros Pai Rico, Pai Pobre. Ele fez um tweet no dia 26 de setembro, onde ele falava isso aqui, né? Eu tenho o tweet original do dia 26 de setembro aqui nesse artigo do site Livecoins, e a tradução: queda gigante do mercado vindo em outubro. Por quê? Tesouraria e Fed estão sem títulos, ouro, prata e Bitcoin também podem cair, melhor vender agora para pegar as barganhas depois da queda. Ele depois falando: não vou vender prata, ouro ou Bitcoin ainda, tenho bastante dinheiro para a vida após o choque da queda. Ações são perigosas, cuidado. Então no dia 26 de setembro, o Robert Kiyosaki ele recomendou que as pessoas vendessem Bitcoin porque viria uma grande queda em outubro. Vamos ver onde estava o preço do Bitcoin naquele dia e para onde foi depois, 22 dias depois, né, sendo exato, pegando o dia de hoje. Então entrando aqui em um gráfico do Bitcoin, a gente vê que no dia 26 de setembro, nós estávamos nesse patamar de preço aqui. Então, após uma subida e uma breve realização, seria quase que o fundo formado nessa região. O preço estava em mais ou menos uns 42.900, estou olhando em dólar aqui. Vamos ver quanto que foi a subida depois dessa previsão. Vou pegar aqui até da máxima, né? Cerca de 43 mil. Então essa subida, ela bateu na casa agora de 62 mil, ou seja, 44% de movimento de alta desde a previsão do Robert Kiyosaki. Eu tô falando isso por alguns motivos, né? O primeiro deles é que a gente dá muito peso no mundo das finanças a algo que, por exemplo, no mundo da pesquisa científica, praticamente não tem peso nenhum, que é a opinião de especialistas. A opinião de especialistas vale muito pouco, depois você tem, por exemplo, casos individuais, aí você tem estudos realmente, até chegar naquele padrão ouro da ciência, que é um estudo duplo cego, randomizado, né? Que aí sim pode trazer uma série de conclusões. No mundo da economia é muito complicado fazer esse tipo de estudo. Na verdade, nem há como fazer, né? Pensa quando você vai testar um medicamento. Você pega grupos de pessoas, você divide os grupos, um recebe medicamento, o outro recebe uma pílula que não é um medicamento, geralmente com efeito inócuo, mas nenhum dos grupos sabe quem vai estar recebendo o medicamento de fato. Eles não falam para as pessoas: sua pílula é de farinha e a pílula do outro grupo que é a boa. E depois conseguem comparar esses resultados, né? Usando ambientes controlados. Na economia não tem como fazer isso. Não tem como, por exemplo, eu dividir grupos de pessoas e falar: aqui eu vou ter uma prática muito mais liberal e aqui não, porque são grupos diferentes tomando decisões diferentes, então não fica um ambiente isolado. Embora a gente possa chegar próximo disso, pegando acontecimentos naturais, né? Como por exemplo o fato de você pegar uma população muito homogênea, como é o caso lá da população que habita a Península Coreana, e você vai e passa uma linha no meio, fala: agora isso aqui é norte, isso aqui é sul, lá é socialista, aqui é capitalista, e vamos ver o que acontece ao longo do tempo. Mas não é algo realmente controlado, né? Não dá para se fazer isso. Mas em todo caso, a gente deveria levar menos em consideração a opinião de especialistas no final das contas. E até olhando, por exemplo, 2 indicadores que eu gosto bastante de ver para esse universo do Bitcoin. E olhando esses indicadores agora, a gente pode inclusive discutir, já que ninguém vai ter certeza de nada, se o Bitcoin já está muito esticado, se não está, se vale a pena comprar mais agora ou esperar. Mas olhando esses 2 indicadores, primeiro eu vou começar pelo Fear Greed Index, que é um indicador de sentimento que vai mostrando como está o comportamento do mercado, o sentimento em relação aos preços do Bitcoin. Porque geralmente as pessoas ficam mais otimistas conforme o preço avança e mais pessimistas conforme o preço cai. No patamar atual, esse indicador já está classificando esse número de 78, que é o número de hoje, como extrema ganância, né? No dia de ontem, inclusive, estava um pouquinho mais alto. Há um mês atrás estava num patamar neutro. Onde que esse indicador estava quando Robert Kiyosaki, no dia 26 de setembro, fez sua previsão de queda? Se a gente voltar aqui, vou colocar o espaço, já está em um mês já, 26... Então ele estava aqui no patamar de 27, que já é um patamar tido como pessimista. Se eu for voltar em 3 meses, a gente vê que esse patamar é um patamar baixo, né? Dentro de 3 meses, teve poucas ocasiões onde esteve mais baixo. Ou seja, o Robert Kiyosaki estava pessimista porque todo o mercado estava pessimista naquele momento. E os preços, naturalmente, estavam mais baixos, na casa dos 40 mil dólares, como vimos. Se eu for voltar ao máximo, inclusive, a gente vê que esse patamar aí de 26...
25, é um patamar historicamente baixo, fica nessa faixa aqui das partes mais baixas. Dentro desse ano, foram raros os momentos, tirando esse período aqui de maior pessimismo, onde chegamos na casa dos 10, que esse índice de medo e de ganância bateu patamares tão baixos. Então, quis o destino que o Robert Kiyosaki marcasse quase com um fundo temporário do mercado com a previsão dele, né? Seria muito melhor você ter comprado ignorando a previsão dele do que, por exemplo, ter seguido e simplesmente vendido o Bitcoin. E agora, pensando nessa parte de otimismo, com um patamar aí de 78, será que já é hora de vender? Considerando que isso aqui chegou a 90 e ficou muito tempo lá em cima, né? Por um indicador de sentimento, eu não acho ainda que seria um momento onde as pessoas estão extremamente eufóricas, mas eu deixo bem claro que esse momento ele pode chegar rapidamente, ou não. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Muita gente acredita que parte dessa subida que a gente está vendo agora se deve a isso aqui. Uma alegada euforia por conta do lançamento de um ETF de criptomoedas na Bolsa de Nova York, na NYSE. Colocando, né, segundo a manchete, fim a um período de 8 anos de espera pela aprovação de um fundo de índice de Bitcoin lá fora. E um ponto muito interessante é que, é lógico que isso é importante, é uma conquista, mas seria uma conquista muito maior se tivesse acontecido lá atrás, porque hoje você já tem ETFs de criptomoedas listados em diferentes mercados. Aqui no Brasil, nós já temos vários, eu fiz vídeos sobre isso, mostrando 5 ETFs de criptomoedas que temos aqui no país, 3 da Hashdex e 2 da QR Capital. Lá nos Estados Unidos, não tem ETF, mas tem uma empresa de tecnologia que mexia com software chamada MicroStrategy que comprou tanto Bitcoin que praticamente virou um ETF de Bitcoin, digamos assim. Então o pessoal comprava muito mais para se expor a criptomoeda do que por conta de receitas com software. A gente também tem um fundo chamado Grayscale que tinha uma exposição gigantesca a criptomoedas. O pessoal pagava uma taxa, comprava as cotas do fundo e o fundo ficava comprando Bitcoins. Inclusive, especula-se que ele tem em torno de 3,5% de todos os Bitcoins já minerados. Lembrando que o que já foi minerado, parte disso foi perdido. Então, realmente, daquilo que é movimentado, eles têm um belo percentual no final das contas. Mostrando que, enquanto eles não aprovavam esse ETF, o mercado deu um jeito de dar exposição através de outros veículos. Então, agora, talvez até o que a gente veja, e eu tô falando talvez porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, diferente do Robert Kiyosaki, eu nunca vou ter certeza em nada que eu tô falando, mas pensando em probabilidades, como eu já tenho bastante Bitcoin dentro da minha carteira, aquilo que eu julgo ser o adequado, eu não tô comprando nada agora, mas não quer dizer que não vá subir mais. E eu penso o seguinte, que a gente pode ver aquela famosa frase do mercado que diz que sobe no boato, ou seja, esse movimento de subida começou por conta disso aqui, provavelmente, e depois cai no fato, quando simplesmente aquilo for lançado, vai ter um burburinho, mas não vai mudar muita coisa no mercado de cripto, né? Eu acho que há uma chance interessante disso acontecer. Mas por mais que a gente veja uma nova queda no curto prazo, eu continuo achando a posição em Bitcoin muito interessante. Já falei várias vezes aqui no canal as condições para isso, né? Questão de ainda termos juros negativos em boa parte dos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, embora a taxa Selic esteja aumentando, né? Comparando a Selic com a inflação, nós ainda temos juros altamente negativos em outros países do mundo e com uma dinâmica que pode durar mais tempo ainda mantendo essas taxas nesses mesmos patamares. Enquanto isso estiver acontecendo e também o Bitcoin se popularizando entre as pessoas, e o que está ajudando isso a acontecer é a desconfiança com as moedas fiduciárias que estão sendo criadas à torta e à direito aí pelos governos, eu continuo ficando otimista com o Bitcoin. Lógico que há períodos onde eu fico mais otimista, faço questão de aumentar a posição, e outros onde eu dou uma segurada, porque simplesmente eu vejo que, bom, nesse patamar aqui, sendo que eu já comprei quando estava mais baixo, eu posso simplesmente segurar. Mas também não estou vendendo pra caramba, porque eu estou dentro da percentual do portfólio que eu quero, né? E pegando um outro indicador que eu gosto para ver esse tipo de patamar de preço comparado com a média do preço do mercado nos últimos tempos, vamos dar uma olhada aqui no múltiplo de Mayer. Novamente, né? Já falei desse indicador algumas vezes, mas para quem nunca viu um vídeo aqui sobre Bitcoin, o que é o múltiplo de Mayer? Ele é a divisão do preço do Bitcoin atualmente pelo preço da sua média de 200 dias. Considerando que por mais que o preço ele possa subir bastante, ele tem uma tendência de regressar à média. Então, se ele se afasta muito da média, seria um período para você evitar novas compras ou até realizar uma parte do que você teve, enquanto, à medida que ele se aproxima da média, fica mais interessante de fazer uma nova compra, e se ele fica abaixo da média, pode ficar extremamente interessante. Eles até colocam uns patamares aqui balizadores, né? Por exemplo, abaixo de 1, que é quando a situação tá verdinha aqui, a gente pode ver, né? O patamar de 0,7, 0,8, que ficou durante um tempo, é um ponto interessante para se comprar. Entre 1 e 2,4, simplesmente uma região intermediária. E acima de 2,4, o preço
preço se afastou muito da média dos 200 dias. Então, alguma coisa pode acontecer, nunca sabemos o que, mas por qualquer pretexto o mercado ele começa a cair para que o preço volte até as médias. Se a gente for olhar o dia 26 de setembro, o dia do Kiyosaki, o que a gente vai ver aqui? Ó? Dia 26 de setembro. Então, o múltiplo de Maia estava no patamar de 0,947, ou seja, abaixo de 1. Era uma região boa ainda para se comprar. Desde então, como nós vimos, o preço avançou cerca de 44%, mas ainda, segundo o múltiplo de Maia, nesse patamar de 1,36, não é um patamar proibitivo, né, para você fazer novas exposições. Por mais que a gente esteja próximo do recorde de preços já atingidos pelo Bitcoin anteriormente, e é até interessante, né, gravar um vídeo do Bitcoin é sempre arriscado, porque na hora que ele for lançado aqui no canal, talvez já esteja velho, o preço pode ter se movimentado muito para cima ou muito para baixo. Mas como a média já estava alta, tivemos um afastamento muito grande da média. Pode ser que isso aqui ainda suba pra caramba. Pegando aquele indicador de sentimento que nós vimos, né, não há uma relação linear entre eles. Pode ser que uma subida grande do preço, até, sei lá, 20%, impacte em pouca coisa o patamar de otimismo. Mas à medida que aquele indicador de otimismo fosse aproximando ali de uma casa de extremo otimismo, perto aí de 90, por exemplo, e que esse múltiplo de Maia for ficando com relações cada vez mais esticadas, passando de 2 ou de 2,4, que é o patamar que eles botam aqui, aí eu já vejo como um momento interessante para você pegar e realizar parte do lucro que você teve. Porque se o preço vai regressar até uns patamares de média, vendendo naqueles patamares você consegue comprar mais bitcoins depois. E deixando bem claro que não tem como acertar fundo e topo desse negócio. É extremamente imprevisível. Então, na minha opinião, o objetivo de cada investidor tem que ser sempre ter uma exposição responsável, evitar o excesso de concentração em certos ativos e se aproveitar de um excesso de otimismo no mercado, que depois tende a ser corrigido, para vender por preços melhores do que aqueles que você comprou anteriormente. E a grande discussão que fica é até onde vai esse otimismo? Onde que o preço do Bitcoin pode chegar? E vocês sempre me fazem uma pergunta pensando nisso aqui, ó, modelo Stock to Flow. Para quem nunca viu o que é esse modelo, né? Stock to Flow é um modelo que ele analisa o preço do Bitcoin devido à sua escassez. Então, ele calcula, por exemplo, o quanto você teria que ter de produção de novos Bitcoins, quanto tempo demoraria para a produção de novos Bitcoins igualar o que já existe em termos de estoque. E a gente vê uma linha aqui que vai subindo de tempos em tempos, né? De vez em quando tem uns pontos de inflexão nessa linha, porque o que acontece com o Bitcoin é que a cada mais ou menos 4 anos nós temos um evento conhecido como halving, onde nós temos a diminuição da recompensa dos mineradores quando resolvem os problemas matemáticos que dão origem a novos Bitcoins. Então lá atrás a recompensa era de 50 Bitcoins por bloco minerado, depois ela caiu para 25, caiu para 12,5, no ano passado caiu para 6,25 e lá pelos idos de 2024 vai cair para 3,125. Ou seja, toda vez que a recompensa cai, você vai precisar de mais tempo para que essa produção de Bitcoins dê origem, teoricamente, a tudo que há em estoque. Na verdade, não dá para isso acontecer mais, porque teremos apenas 21 milhões de Bitcoins produzidos e hoje já temos quase 19 milhões, né, fica muito próximo desse número, que já foram produzidos. Então é apenas um modelo matemático teórico. Mas o que se pega em torno disso é o seguinte: se vai ficar cada vez mais escasso a produção cada vez menor, esse negócio tem que valer mais no futuro. E muita gente se baseia nesse tipo de modelo para fazer projeções de preços futuros do Bitcoin. Inclusive, olhando esse gráfico, parece, né, de fato, a gente tem aqui a projeção em azul e o preço do Bitcoin ao longo do tempo, acompanhando mais de perto ou se afastando do modelo Stock to Flow. E o que a gente vê é que parece que ele segue realmente de perto, mas isso é um pouco enganoso devido à maneira como a escala desse gráfico está disposta. A gente está olhando um gráfico em escala logarítmica. Então a gente vê aqui que a distância de 1 centavo para 10 centavos é a mesma colocada de 10 centavos para... Isso aqui está em dólar, né? $1, de $1 para 10 e de 10 para 100, de 100 para 1000, de 1000 para 10 mil. Então o que a gente tem que ter noção é que esse afastamento aqui, que não parece tão grande, ele é muito grande. Veja que pelo modelo o preço era de $88 e o preço estava em 820 naquela época. Mais um ponto interessante para quem gosta desse modelo, e eu olho muito mais para isso em termos de curiosidade do que de fato acreditando que esse tipo de coisa vai acontecer, é que nesse momento o que nós estamos vendo? Segundo o modelo, o preço do Bitcoin ele já deveria ter batido no patamar aí de $100 mil. Então, que muita gente acha que o Bitcoin pode bater até o final do ano. E, para isso, não é necessário uma grande subida, né? Pensando em termos de volatilidade do Bitcoin, que já aconteceu em épocas passadas, seria um movimento até pequeno. E hoje o preço do Bitcoin está na casa dos $60 mil.
Então, pensando nisso, será que teremos mais subida pela frente? Eu simplesmente não sei. No curto prazo, ninguém sabe, mas a minha opinião, pensando que isso é algo escasso, que não pode ser inflacionado por governos e que ainda tem um pequeno percentual de pessoas apenas transacionando, né, conhecendo de fato o que é o Bitcoin, eu penso que à medida que esse número de pessoas for crescendo, se o Bitcoin continuar existindo da maneira que ele existe hoje, eu gosto sempre de pontuar isso, porque governo nenhum gosta de Bitcoin e governos podem criar dinheiro para contratar algumas das cabeças mais inteligentes que existem no mundo. Então vai saber se não vão dar um jeito de acabar com esse negócio no futuro, né? Muita gente fala que não tem como. Para mim, ausência de evidência não é evidência de ausência. Então sempre fico cabreiro. Mas desde que o Bitcoin continue existindo, eu vejo de fato que o preço dele vai ficar mais alto com o passar do tempo. Agora, não dá simplesmente para cravar que vai ser 100 mil até tal época ou 1 milhão até tal época. Eu acho que esse tipo de previsão com marcos temporais tende a dar errado, né? Na verdade, alguém vai acertar enquanto outros milhares de pessoas vão errar. O cara que acertou vai ficar famoso, sendo que uma próxima previsão dele pode estar totalmente errada no final das contas. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu não estou realizando compras novas de Bitcoin. Se entrar lá na minha conta do Bitcoin, né, a última compra já tem um tempo, era quando o preço estava em patamares mais baixos. Vou deixar subir ainda. E na hora que o indicador de sentimento ficar na casa dos 90, que o múltiplo de Mayer estiver próximo de 2, 2,3, 2,4, eu vou e vendo parte da minha posição. Se ele simplesmente continuar nesse caminho intermediário, eu seguro. E se por algum motivo, de fato, o mercado se frustrar após a criação do ETF de Bitcoin e vier a ter uma realização grande, eu posso até comprar mais no final das contas, né? Deixando bem claro que eu gosto de comprar mais quando o mercado está mais pessimista, como nos dias do Robert Kiyosaki, ou até em dias piores do que aquele, quando a China bane a mineração de Bitcoin, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e com múltiplo de Mayer em patamares abaixo de 1. Então, nesses dias, a minha exposição, em boa parte do tempo eu não faço nada e vou vender só quando eu considerar de fato que o preço vai estar esticado, como eu já expliquei anteriormente. Bom, esse era o recado do vídeo, espero que você tenha gostado e também quero saber a sua opinião. Será que bateremos 100 mil dólares até o final do ano? Então, o que você acha? Tá próximo, não tá? O Bitcoin vai derreter após o lançamento do ETF de Bitcoin amanhã? Deixa aqui nos comentários. Já agradeço pela atenção, peço àqueles que não são inscritos no canal para se inscreverem e deixarem um like, me seguir nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.